Não queremos passar tribulações. Quantas vezes nós queremos evitar a provação, mas as lutas e as provas são os testes ao cristão. Cada prova é um degrau nessa escada da Sião. Assim como o diamante quando lapidado, nós também seremos bem testados. E o garimpeiro me achou, de tantas pedras me separou. Eu uma destas preciosas pedras hoje sou. E o garimpeiro me achou, de tantas pedras me separou. Eu uma destas preciosas pedras hoje sou. Quantas vezes nós ficamos tão tristes e abatidos, quantas vezes até ficamos com o semblante caído, mas enquanto estivermos ainda nesta dimensão, somos sujeitos às tristezas, agonia e aflição. Assim como o diamante quando lapidado, nós também seremos bem testados. E o garimpeiro me achou, de tantas pedras me separou. Eu uma destas preciosas pedras hoje sou. E o garimpeiro me achou, de tantas pedras me separou. Eu uma destas preciosas pedras hoje sou. Quantas vezes se esquecemos que nós somos vencedores? Quantas vezes nos queixamos, cada um com suas dores? Mas lembre-se de Paulo, que não temeu nem a morte quando ele estava fraco. Era então que estava forte, estava forte. Assim como o diamante quando lapidado, nós também seremos bem testados. E o garimpeiro me achou, de tantas pedras me separou. Eu uma destas preciosas pedras hoje sou. E o garimpeiro me achou, de tantas pedras me separou. Eu uma destas preciosas pedras hoje sou. Hoje sou.
coisa maravilhosa. Nós fomos achados, encontrados, o grande garimpeiro, né? Senhor Jesus Cristo, tem feito uma obra bem trabalhosa, sofrendo por nós, e tem nos encontrado, graças a Deus. Né? Se você faz parte também disso, seu coração está ardendo, querendo viver a palavra de Deus. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer de nos cumprimentar, esse irmão Cristo, Roberto Santos, né? Sou pastor aqui, Alves Machado. Temos um pequeno lugar, reunião de Alves Machado também. Está situado na rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco de Alves Machado. E as nossas reuniões são todas as terças, as quintas e aos domingos, né? E às vezes na quinta-feira, como hoje estamos fazendo mais uma vez no escritório. Mas graças a Deus e também às quarta-feiras estamos no escritório também, trabalhando, né? Manda a conhecer uma palavra de sentido, de coragem, de ânimo, que você possa aprender de Deus, estar cada dia mais firme e também cada dia mais perto de Deus. Esse é o anelo de Deus, creio que é o anelo de cada coração também, é se aproximar de cada um, né? Os seus corações a Deus, deixar Deus trabalhar tremendamente, tá bom? Deus tem sido misericordioso para conosco, tem sido misericordioso para com você, a razão pela qual, mais uma vez, você está na presença dele, né? Presença inefável, presença que nos dá condições de sempre ter nossas forças recobradas para caminhar nessa estrada tão difícil, né? É um caminho estreito, mas é um caminho que conduz a vida eterna. Graças a Deus por isso. Nós devemos realmente agradecer por tudo que Deus dá para nós. E tudo que Ele dá é o que nós precisamos. Não adianta nós queremos tantas coisas, né? Quando nós não temos capacidade espiritual, estrutura espiritual para suportar tantas coisas. Mas eu creio que aquilo que é necessário e benéfico para nós, Deus vai dando à medida que vamos crescendo no Senhor. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe os nossos irmãos caetano aí e outros por certo dia 1 milhão. Que a graça e o grande Espírito Santo de Deus, aquele poder supremo, aquele Espírito que chamou a Lázaro da turma, possa te chamar hoje também para conhecimento divino, para o mover das águas, né? Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, quantas coisas maravilhosas, quantas bênçãos Deus foi feito, em prol do teu povo, curando, libertando, revelando a sua palavra, tirando de todo o sistema nacional, tirando de todas as falsas doutrinas, tirando do pecado, da vaidade, do mundanismo e colocando em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus por essa benevolência que Deus concede, né? Irmãos, eu já quero passar a escritura para os irmãos. Nós vamos ler hoje aos Hebreus capítulo 13, verso 8, e todo mundo já sabe de cor, né? Graças a Deus. Aos Hebreus capítulo 13, verso 8, e vamos hoje continuar ouvindo a mensagem com o tema absoluto, que é a partir do parágrafo 200, uma mensagem absoluta, onde nós paramos, né? Parágrafo 200, depois vamos continuar. Então, enquanto você pega a tua Bíblia lá para abrir conosco em Hebreus capítulo 13, verso 8, nós vamos ouvir mais uma faixa musical do pastor Ricardo, né? Sua esposa cantando. Estamos vivendo nos últimos dias. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Chegando o fim da jornada, a cruz por coroa iremos trocar. São tantas
força divina que envolve a alma, és o Rei Supremo, és tudo pra mim. Pra termos vitória, temos que ser forte, sempre com a espada empunhada nas mãos. Iremos a vida diante de Deus, vencemos as guerras com uma oração. Se o inimigo está nos perseguindo, a espada do Espírito nos dá poder. Nós somos comprados com sangue de Cristo, e o poder divino é que nos faz vencer. Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro, tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma, és o Rei Supremo, és tudo pra mim. Tu és o primeiro, o Deus verdadeiro, tu és o princípio, também és o fim. És força divina que envolve a alma, és o Rei Supremo, és tudo pra mim. Amém. Graças a Deus. Então ouvimos aí, irmãos, o pastor Moisés Policarpo e sua esposa Vanira cantando um hino intitulado, chamado Rei Supremo. Amém? Rei Supremo é o nome do louvor do pastor e sua esposa acabou de louvar ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos para a Escritura. Hebreus capítulo 3, verso 8 diz assim para nós, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir novamente? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amado Deus, abençoa vivificando essas palavras em cada um dos nossos corações, pois nós precisamos mais e mais de Ti. Abençoa os meus amados, irmãos e irmãs, preciosos amigos, que sempre nesse horário está em conexão contigo através a ligadura do Espírito Santo, ligando Deus coração ao trono da graça, onde nós queremos ouvir de primeira mão a Tua voz, falando suave aos nossos corações. Por isso pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas transgressões, pois tem se efetuado de diversas e muitas maneiras. Mas eu creio, Pai, em Tua promessa. Teus filhos creem em Tua promessa. Fale conosco à medida que Tu queres falar, para que nossos corações possam descansar, repousar e viver feliz diante da Tua presença. Ó Pai, receba este culto hoje à noite, receba essa oração, tudo que foi tratado aqui, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, no qual nós confiamos e efetuamos a nossa oração, crendo de coração, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilha, né, irmãos? Muito bem, irmãos. Falando no tema hoje de absoluto, nós lembramos de muitas coisas que as pessoas tomam para si como absoluto. Por exemplo, alguém pode pegar alguém conhecido como o rei da bola e dizer que ele é absoluto.
Alguém pode pegar algum ator, alguma atriz e fazer dele o seu absoluto. Né? E nós cremos que nós cremos em Deus e tomamos a Jesus Cristo como nosso absoluto. Não há nada maior do que, mas mesmo no natural, né, na nossa vida cotidiana, nós vemos que certas coisas, certas leis, nós temos que tomar num bom sentido, como nosso absoluto. O profeta faz menção do sinal vermelho, ele é o absoluto. Ali todo mundo tem que parar diante daquele sinal vermelho, respeitar, né, porque quando está vermelho para você, está verde para outros, ou então ele está verde para outro, não. É vermelho, para, você para. E o verde você continua, né? Então, quando está vermelho para você, está verde para outro passar. Quando está vermelho para o outro, então libera para você passar a sinal verde. Então, quando você tem esse absoluto, se alguém vem, bate no teu carro, você está parado ali, mesmo que ele queira fazer ocorrência, ou você queira fazer ocorrência, vai provar que ele está errado, porque você estava diante de um sinal absoluto. Era notório, categórico, e todos têm que respeitar os sinais, respeitar a lei. Então, o sinal vermelho é absoluto. Agora, irmãos, nós sabemos também, vindo para a parte espiritual, que o grande sinal de Deus para nós é o absoluto. E nós vemos na Bíblia Sagrada, Mateus 24, vemos tantas escrituras e aquilo marcando no fim do tempo. Sabemos que esses sinais nada é, nada mais, nada menos do que o absoluto para nós. Mostrando que realmente é hora de você parar um pouco, analisar, examinar os credos que você vive, como está a sua vida diante de Deus, como você está procedendo como cristão, chamado pelo menos de ser nascido de novo. Então, você precisa observar se você realmente tem esse absoluto. E o Espírito Santo de Deus é o nosso absoluto. E ele, ora, manda parar, ora, manda continuar, manda esperar um pouco. O Espírito Santo de Deus faz isso para nós. Nós não devemos, de forma alguma, de maneira alguma, violar os sinais de Deus, negligenciar a voz de Deus. Nessa era de momento, Deus mandou a sua palavra sendo para nós o absoluto. A mensagem da hora é o absoluto. A mensagem é o convite que o céu deixou para nós. A mensagem de Deus é o Espírito Santo trabalhando. Então nós cremos porque está na Escritura. E a Escritura é o nosso absoluto. E Deus tem sua forma de trabalhar. O homem natural, a mulher natural, não consegue identificar isso, não consegue ver isso. E muitos pensam que tem isso. Muitos pensam que foi até mesmo já alcançaram a revelação sobre isso. Mas logo você vai ver voltando para o mundo, logo você vai ver duvidando, outros falam categoricamente dele, mostrando que realmente são incrédulos, mostrando que realmente não creem em nada do que diz que crê. Mas graças a Deus que nós temos uma palavra para nós que nos afirma, nos assegura que se nós realmente observar, seguir esse absoluto, nós não vamos ser confundidos. Tá? Quando você tem absoluto, você vai cumprir as escrituras que diz assim, que se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Só não vai enganar porque você tem absoluto, você tem uma âncora, você tem uma revelação, você tem algo realmente lá no teu interior que te conduz, que te unge, que te caminha, que te leva cada dia mais a melhorar a sua postura espiritual. Agora esse povo que só está degradando dia a dia, aí fica difícil. Não adianta falar que Deus está aí, porque Deus não está vinculado a essas coisas. Deus não está misturado à tonteria, Deus não está misturado à mentira, Deus não está misturado a nenhuma falcatrua que alguém pensa que Deus pode estar tolerando, né? Quando vemos que a ciência teve a sua evolução, a igreja está se evoluindo também, os números das vibrações estão crescendo, e isso é um sinal, um dos sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda de um profeta mensageiro, da vinda de um Jesus Cristo mencionado da cruz, mencionado para nós, que viria nesse tempo, tantas coisas sucederiam, porque tem que cumprir a Escritura.
O sinal de Deus está se cumprindo mais uma vez em nosso meio, né? Jesus, quando estava aqui, ele chegou na sinagoga, tomou os escritos e leu a escritura, a metade do versículo lá de Isaías, diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Em vossos dias, hoje se cumpriu essa escritura. Ele era o absoluto, mas eles passaram por alto esse absoluto. Não puderam entender coisa alguma, mesmo estando nas reuniões de Jesus, mesmo estando lá para ouvir o mestre falar, eles não tinham nada a ver com o absoluto. Veja só, irmãos, sabemos que Deus, através de Moisés, era absoluto para essa época, mas muitos não creram, desacreditaram também, e por ser, veja, intolerantes com as coisas de Deus, serem incrédulos, as suas carcaças caíram no deserto. Por quê? Porque eles realmente não puderam acatar, segurar o que Deus estava fazendo, falando naquela hora, provando sua palavra, através do sinal, das suas maravilhas, e eles perderam o quadro, mesmo sendo abençoados, tiveram que ser deixados para trás. Mas que Deus nos ajude, que nós possamos olhar para esse sinal da cruz, olhar para Jesus Cristo, o consumador e autor da nossa fé, e tomar Ele como nosso absoluto. Essa Bíblia é o seu absoluto, ou pelo menos deve ser o seu absoluto. Essa Bíblia tem que ser o meu absoluto. Isso aqui é a liturgia de Deus, que ela julga todas as coisas que se ouvem, julga tudo que se fala, através disso. Amém? Deus nos abençoe, Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, que nós realmente possamos estar acatando a voz do grande absoluto de Deus, né? Deixar de viver através de emoções, arrepios. Muitos choram, muitos fazem isso, fazem aquilo, mas Jesus sabe onde está o teu coração, se realmente você tem o absoluto ou não. Isso não é falar. Tem tantas pessoas que falam muito e não vivem um quarto que fala, mas é a vida de Cristo escondido dentro daquilo que você crê ser a verdade. Quando você crê, você obedece, você dá lugar a isso, e aquilo domina você, aquilo traz você a um patamar que faz uma disparidade, uma diferença dos demais que são incrédulos. E aquilo vive lá dentro de você, no seu coração, dia e noite, todos os dias. Você tem prazer em Jesus Cristo, você ama Jesus Cristo, você reverencia a sua palavra, amém? Você respeita as suas ordens, e não só isso, você acata as ordens, toma para você entre a vida e a morte, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós vamos então ouvir mais uma partilha desse pão da vida, que é a palavra de Deus, a mensagem absoluta, a partir do parágrafo número 200. Deus abençoe a todos, uma ótima programação para nós, em nome precioso de Jesus Cristo, né? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe. É arremesso ruim. O outro diz, você é mentiroso. Esse diz, é assim, você deveria estar assim. O árbitro disse, arremesso bom. Deixam os demais se sentarem e ficarem quietos. Isso irrita alguns deles. Mas imagino que o vaiariam no coração. Mas é arremesso válido, mesmo assim. Porque ele é a palavra final. O jogador da primeira base diz, você sabe que passou? O outro diz, você sabe que é um... Ele diz, arremesso válido? Assunto encerrado. Cale-se, então volte ao seu lugar. E se não houvesse árbitro no jogo de beisebol? Ora, poderiam imaginar que tipo de jogo seria. Um deles diria, foi válido, outro diria isto, outro diria aquilo, outro diria, você é mentiroso. Haveria discussão e briga. Para ter jogo de beisebol é preciso ter um absoluto. E ele vai lá, e não importa se você não gosta dele ou o que seja, ele é o absoluto mesmo assim. Ele é o absoluto. Sua palavra é final. Não importa o que você diga a respeito, é assim.
Agora, se não fosse assim, o jogo todo viraria um caos. Está certo? O que seria da nação se não houvesse um tribunal federal? Se não houvesse um Supremo Tribunal nesta nação, a que chegaria? Para onde iriam? A nação viraria um caos. Se não houvesse árbitro num jogo de beisebol, acabaria. Não se faria o primeiro arremesso sem alguém estar discutindo. Alguém se levantaria lá e talvez realmente tivesse ido direto à base do batedor, e o outro diria: não fez isso. Então, aí está, a primeira bola arremessada, discutiriam a respeito. Um deles diria: foi válido. O outro diria: não foi válido. Estão vendo? É preciso haver alguém que decida nesse jogo. E esse é um árbitro. Quando ele diz válido, é válido. Se diz arremesso ruim, é ruim. O que ele disser prevalece. É isso. E se não houvesse, não haveria jogo. Permitam-me mostrar-lhes outro absoluto. O sinal vermelho. Quando o sinal vermelho diz pare, significa parar. Se ultrapassar, você pagará por isso. Mas se esta cidade não tivesse sinais aqui, sinais de trânsito, que tipo de cidade seria? Entendem? Precisa ter um absoluto. Não importa o que o policial diga, ou qualquer outro lá diga. São secundários. Se alguém puder provar que passou no sinal verde, não importa o que o policial diga, está errado. Quando o sinal disse siga, significa seguir. É o absoluto. Você pode provar que o sinal disse siga. Talvez o policial ou o prefeito da cidade estivessem lá em algum lugar. Não faz nem um pouco de diferença. Se você tem provas de que foi siga, você segue. E se alguém bater em você, foi erro dele. Você pode provar. Isso mesmo. E podemos provar o que estamos dizendo. Certo? Agora, e se não houvesse sinal vermelho? Alguém chegaria a um cruzamento e vejam o que aconteceria. Um diria: ei, saia da frente, eu estou com pressa. Tenho de ir trabalhar. Agora estou atrasado. Vou passar agora. O outro diria: você só acha que vai, porque sou eu que vou passar. Porque cheguei aqui primeiro. E posso ver uma mulher sair e arrumar o cabelo. E se não tivéssemos o sinal vermelho, que congestionamento haveria? Esse é o problema das igrejas, entendem? Isso mesmo. É por isso que temos tal congestionamento denominacional. Sim, exatamente. Ninguém está conseguindo chegar. Estão parados, discutindo. Aqui está o sinal de Deus. Quando diz siga, siga. Quando diz pare, só até aí. Então pare. Isso mesmo. É nisso que estamos baseados. Nisso. Essa palavra. Não no que algum grupo de homens disse ou algum outro grupo de homens disse. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Sigamos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabem, por melhor que seja a instrução, Jesus nunca a requer. Isso mesmo. Por melhor que sejam igrejas, edifícios, ele nunca requereu isso. Por melhor que sejam hospitais, nós, as igrejas, edificamos hospitais. Isso está bem, valorizamos isso, mas ele nunca o requereu. Ele disse à igreja: pregai o evangelho. E o evangelho não foi só em palavra, mas através do poder e da manifestação da palavra. Amém. Paulo disse que sim. Então vá, manifeste o evangelho. Oh, que coisa! Se foi dessa maneira, estamos vivendo hoje num momento em que temos os melhores médicos que já tivemos. Temos os melhores medicamentos com que já clinicamos. Vocês sabem disso. E saudamos esses homens, oramos por eles. Eu oro e espero que vocês também. Esses homens, os quais, com seu entendimento de sentir, eles têm dois sentidos com que trabalhar, que são visão e tato, e audição. Eles trabalham através do som do coração, ou apalpando um tumor, ou algo assim, ou a visão de algo que possam ver. A propagação de uma doença ou algo no rosto que esteja cobrindo o rosto ou o corpo em algum lugar. Eles trabalham com base nisso, entendem? Porque isso é
e tentam usar remédios e tal que matem isso, mas que não matem você e assim por diante. Eles não competem a eles trabalhar nisso e valorizamos isso. É ótimo. Mas temos os melhores médicos, a melhor medicina, os melhores hospitais e mais enfermidade do que nunca. Temos mais incredulidade do que nunca. Sim, senhor, exatamente. Ministros se organizaram e têm grandes denominações e admitem qualquer um e assim por diante. E quase qualquer um tornando-se membro da igreja. E foram a algum seminário como um frango de incubadora e os procriam por um sistema que os produz rápido e às vezes não sabem mais de Deus do que um Hottentot sobre uma noite egípcia. Produzem-nos assim. E aí está. Estão vendo? Oh, o que precisamos em nossas igrejas é de um homem que tenha um absoluto. O que precisamos na igreja metodista, na igreja batista, na igreja pentecostal, na igreja presbiteriana é de um absoluto. Um homem de Deus que prenda-se à palavra e a Cristo e leve a congregação à condição em que cada membro ande nas condições desta palavra. Tendo essa palavra manifestada, seguimos. Estes sinais seguirão aos que crerem por todo o mundo. Disseram, isso foi abolido. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ainda não alcançamos todo o mundo e estamos longe de alcançar toda criatura. Até onde? Todo o mundo. A quem? Toda criatura. Que acontecerá? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes ou beberem coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Esse é o absoluto, segurando aqui a palavra, essa estrela do norte, essa bússola que fica apontada para ela. É disso que precisamos. Amém. Mas saímos e edificamos instituições, organizamos o povo, admitimos membros e contendemos com os batistas, porque não criam da maneira que nós, e com os metodistas, porque não criam desta maneira, e produzimos um seminário maior, edificamos igrejas maiores e melhores bancos de pelúcia e um órgão maior. E assim por diante, e uma audiência mais bem vestida, e trouxemos o prefeito e todos para a igreja. E o que temos? Um montão de morte, preso a um absoluto denominacional. Morte, oh, longe esteja! Se eu morrer de repente, o absoluto é Jesus Cristo. Amém. É nisso que eu creio, se todos me abandonarem. Alguém disse, o Dr. Davis, me disse, Billy, se pregar algo assim, você pregará para as colunas da igreja. Eu disse, então vou pregar a palavra de Deus às colunas, porque mesmo destas colunas Deus pode suscitar filhos a Abraão. Certo? A palavra de Deus é verdade. Disse, acha que acreditarão em você? Eu disse, não, isso não compete a mim. Compete a mim permanecer fiel a essa palavra. Isso mesmo. Disse, acha que poderia satisfazer um mundo instruído como este, com teologia de cura divina? Eu disse, não é a minha cura divina, é promessa dele. Foi ele que deu a comissão. Oh, e lembro-me de quando ele desceu lá, naquela grande luz, estando eu de pé lá no leito do rio, em junho de 1933, quando ele disse, como João Batista foi enviado e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E tem ido ao redor do mundo, quando fogos de reavivamento foram erguidos por 15 anos em quase todo o monte, cura divina pelas nações, e o poder e restauração. E agora creio que ela está prestes a chegar àquele clímax além, para produzir uma fé que arrebatará a igreja para a glória. E se encontra nas mensagens. Amém. Estamos realmente no tempo do fim. Amém. Temos falado sobre isso e tal, mas está perto de nós agora. Sim, sim, Senhor, aqui está. Isso mesmo. O sinal vermelho, como eu disse, encerra o caso. Só isso. O sinal vermelho lhe diz quem vai.
Não importa o que o outro diga, é o que o sinal vermelho diz. Amém. Você, de fato, pode ter um congestionamento de trânsito se não prestar atenção ao sinal vermelho. Tem de haver um absoluto. Sim, Senhor. Assim como para a igreja, tem de haver um absoluto. Para o povo da igreja, vocês precisam ter seu absoluto. Mas hoje, cada igreja tem seu próprio absoluto, entendem? E não tentem pegar, nós batistas, cremos nisto, nós metodistas, cremos nisto, nós presbiterianos, cremos nisto, nós pentecostais, cremos nisto. Está bem, mas por que não aceitam o restante dela? O que há de errado com o restante dela? Nós batistas cremos em imersão, isso é bom, mas e o batismo do Espírito Santo? E o falar em línguas? E dons de cura? E profecia? Oh, não, nós não. Isso foi para outra era. Oh, que coisa! Pentecostais, vocês dizem, bem, cremos em falar em línguas, como evidência. Claro, falar em línguas está bem, mas ainda assim não é a evidência. Muitos falam em línguas, é verdade, e só vão até aí. O diabo pode imitar qualquer dom que há, qualquer dom que está na Bíblia. Paulo disse, ainda que eu falasse as línguas dos homens e anjos, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado como sacrifício, ainda que vendesse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que tivesse fé para mover montanhas, ainda que fosse ao seminário e aprendesse todo o conhecimento que há para se aprender, ainda assim nada seria. É a pessoa de Cristo. Cristo, receba-o. E você não pode recebê-lo sem receber a sua palavra. A palavra tem de vir primeiro. Então a vida entra nessa palavra e manifesta essa palavra. Amém. Não disse Jesus, se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis? Foi a palavra de Deus se manifestando. Deus estava em Cristo, reconciliando, expressando ao mundo o que Ele era. Aquele foi o absoluto. Aquele foi o absoluto eterno ali. Agora você diz, aquele é o eterno irmão Branham. Aquele foi. E hoje então, Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. É o mesmo absoluto. Amém. Muito bem. Cada um tem seu próprio absoluto. Oh, que coisa! É como foi nos dias dos juízes. Cada um fazia o que parecia reto à sua própria vista. Nos dias dos juízes, cada um tinha seu próprio absoluto. Fazia o que queria. E é assim agora. Cada um fazia o certo à sua própria vista. Agora sabem por que faziam isso em juízes? Isso pode chocar um pouco. Mas o motivo de fazerem assim em juízes é por não terem profeta naqueles dias a quem a palavra do Senhor viu. Assim, cada um podia fazer o que queria, à sua própria vista. É exatamente o que acontece hoje. Não temos o profeta nestes dias de denominações, mas Deus nos prometeu um. Entende? E Ele prometeu. Nos últimos dias, Ele levantaria e enviaria Elias de volta à cena. E Ele converteria o coração dos filhos à fé dos pais, ao Pentecostes original. Vocês sabem que Ele disse isso. Agora sei que dirão que Ele se referiu a João lá em Mateus capítulo 11, versículo 6, creio que é, quando disseram, quem pensais que foi este homem, este João? Ele disse, se podeis receber, este é aquele de quem foi falado, eis que diante da minha face envio o meu anjo. Esse é o de Malaquias 3, não Malaquias 4. Mas lembrem-se, se esse foi o de Malaquias 4, então a palavra falhou, porque ele disse, mas neste tempo o mundo todo seria queimado, e os justos caminhariam sobre as cinzas dos ímpios. Não misture, irmão. Basta ela dizer exatamente o que diz. Isso mesmo, ele prometeu isso no último dia, e estará bem no meio. Lembrem-se de quando os juízes, cada um fazia como queria. Não havia ninguém que pudesse fazer aquela palavra viver. Não havia profeta. A palavra do Senhor sempre vem ao profeta, certo? E ele é sempre odiado.
Só o pequeno grupo o ama, vejam. Mas, quero dizer, sempre houve isso. Deus não muda sua política. Ele não pode mudar em ser Deus. Se Deus alguma vez diz algo ou faz algo, ele deve fazer igual da próxima vez. Quando a crise chega, se ele não agir da segunda vez como agiu da primeira, ele agiu errado da primeira vez. E quem acusará Deus de agir errado? Quem é você que possa atribuir pecado a Deus? Foi isso que Jesus disse. Qual de vós pode me acusar de pecado? Que é pecado? Incredulidade. Quem não crê já está condenado. Qual de vós pode me mostrar que não cumpri tudo o que o Messias devia fazer? Estão vendo? Ninguém falou uma palavra. Ele cumpriu. O Messias era profeta e provou que era. Eles não tiveram profeta por centenas de anos desde Malaquias. E aqui ele se levantou em cena. Foi um místico para o povo e uma pedra de tropeço para a igreja deles. Porque ele disse, eis que ponho em Sião uma pedra de esquina, uma preciosa, provada, uma pedra de tropeço. Sim, mas todo aquele que nele crer não será confundido. Isso mesmo, aí está. E isso cumpriu exatamente a Escritura. Mas os que creram nele tiveram um absoluto. A pequena Marta, quando viu Lázaro sair do túmulo, soube quem era aquele. Antes mesmo dele fazer isso, ela tinha o absoluto do saber. Creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Também agora, ainda que meu irmão esteja morto, só dize a palavra, Deus o fará. Amém. Ela estava absolutamente convicta. Isso mesmo. Quando ele disse isso, e ela disse de coração. Ele disse, onde o sepultastes? Disse, vem e vê. Ali estava ele com uma visão, porque disse, não faço coisa alguma sem que o Pai me mostre primeiro. São João 5,19. Mandou-o para longe, distanciou-se da casa de Lázaro. Mandaram dizer-lhe que viesse orar. Ele sabia que Lázaro morreria. E após o período de tempo, ele disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Disseram, ele está salvo. Ele disse, ele está morto. E por amor de vós, folgo de que eu não lá estivesse. Haviam-lhe pedido que orasse por ele. Então ele voltou e disse, mas vou despertá-lo. Oh, que coisa! Não irei e verei o que posso fazer. Vou despertar. Por quê? O Pai já me mostrou o que fazer. Foi ao túmulo. Lá estava um homem. Lá estava Deus em carne, que poderia ter dito à pedra, dissolve-te, e teria se dissolvido. Mas ele disse àquelas mulheres, aquelas pobres mulheres jovenzinhas, disse, tirai a pedra. Vocês também têm algo a fazer. Estão vendo? E rolaram a pedra e as deixou com enjoo, cheirava tão mal. Lá se levantou ele. Oh, que coisa! Posso vê-lo endireitar aquele corpinho frágil? Pois a Bíblia disse que não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele não era grande coisa para se olhar, entendem? Assim como Davi, que foi escolhido para ser rei quando ainda era ruivinho, entendem? Todos estes grandalhões, disse, ele não vai ficar bem com uma coroa na cabeça? Tome este filho mais velho. Jessé disse. Samuel disse, o Senhor o rejeitou. Trouxe todos os seus filhos, disse, não tens algum outro? Sim, temos um, mas ele não pareceria rei. Ora, ele é pequeno, de ombros caídos e ruivo. Vai buscá-lo. E assim que ele veio, chegou perante aquele profeta. O Espírito caiu nele. Ele correu com aquele azeite, derramou-o em sua cabeça e disse, este é o vosso rei. É isso, sim, Senhor. Jesus ficou lá de ombros caídos, talvez ficando grisalho, quando ainda não tinha mais de 30 anos. A Bíblia disse que devia parecer que tinha 40. Os judeus disseram, tu és um homem com não mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Que coisa! Oh, que coisa! São João 6.
Então vemos que aqui ficou ele, junto ao túmulo. Ele sabia que aquela visão tinha de se cumprir. Ele sabia que tinha de acontecer. Tirai a pé. Ele cheirava mal, envolto em faixas. Estava morto há 4 dias. Seu nariz já tinha afundado naquele tanto de tempo. Lá se levantou ele, endireitou seu pequeno corpo. Eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Digam-me que homem poderia fazer uma declaração dessas? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor. Mesmo tendo ele falhado para com ela, aparentemente, quando ela chamou, ele não foi. Ela chamou de novo, ele não foi. Mas aqui ela diz, sei que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que esteve morto 4 dias. Por quê? O quê? Cristo tinha o absoluto. Ele teve a visão, não podia falhar. Isso mesmo, não podia falhar. Ele estava totalmente seguro. Amém. E Marta estava totalmente segura. Se pudesse levá-lo a reconhecer em que ela cria que ele era, ela receberia o que pediu. Certo, lá estavam eles. O absoluto se firmou na palavra, e isso bastou. Cada um hoje faz o que parece bom à própria vista, porque não há profeta. Vejam, nos dias dos juízes, vejam os dias em que ele, creio que foi Elias ou Eliseu, um deles, sim, aquele, o bebê morto. A mulher sunamita, ela fez. Elias era o homem de Deus do dia, não apenas um professor bom e inteligente. Ora, ele era um ancião que andava por lá. Se viesse à sua porta hoje, talvez você o mandaria embora. Uma nação inteira o odiava. Jezabel e todos os demais o odiavam, porque ela ficava na Casa Branca e fazia todas as mulheres agirem como ela, e todas a imitavam. E Acabe estava virado, sua cabeça estava virada pelo poder dela. Não estamos muito longe disso hoje, quase o mesmo, e aí está. E tinham total popularidade, e foram pegos por isso. Mas aquela pequena sunamita, não mulher sunamita, mas pequena, sim, creio que era sunamita. Quando ela veio e viu que aquele poder estava em Elias, ela disse, tenho observado que ele é um santo homem. E quando aquele menino jazia morto, ela disse, albarda-me essa mula e não pares. Ela foi até lá, ela sabia. Eu gosto disso, da maneira que ela foi. Ela chegou ao seu absoluto, onde ela se ancorava. Elias disse, aqui vem a sunamita. Ela está angustiada, mas não sei o que está errado. Estão vendo? Deus não mostra tudo aos seus servos, só o que ele quer que ele saiba. Então ele disse, seu coração está angustiado, mas eu não sei. Disse, corra e verifique Gease, e veja o que está errado. Ele disse, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Olhem para ela. Oh, que coisa! É isso? Ela disse, vai tudo bem. Por quê? Ela chegou ao seu absoluto. Vai tudo bem. E ela se ajoelhou, caiu primeiro a seus pés, e Gease ergueu. Isso não está certo diante do seu Senhor. Ergueu-a, e ela começou a lhe contar. Agora, ele não tinha absoluto, então. Ele sabia que teve poder pela visão para lhe dar o filho. Mas agora, o que ele fez? Tomou o seu bordão e foi para o quarto, fechou todas as portas, fez sair todos os outros, andou para lá e para cá. Ele tinha um absoluto. Se ele tão só pudesse fazer contato de um lado ao outro, para lá e para cá, oh, que coisa! Ele sentiu algo tocar-lhe. Ele se deitou sobre o menino, levantou-se, saiu. O pequenino se mexeu, ficou quente. Ele se levantou, foi de um lado ao outro. Ele não teve bom contato com o absoluto. Que foi, Senhor? O que tu disseste para fazer? Sem dúvida que quando se voltou, ele teve uma visão. Aquele garotinho correndo, brincando, pulando corda, algo assim, brincando. Ele se deitou sobre
sobre o menino, encostou o nariz no nariz dele, os lábios nos lábios dele, e o poder de Deus ressuscitou o menino. Que foi isso? O absoluto da mulher era o profeta, o absoluto do profeta era Deus, e juntos com a palavra, eu sou a ressurreição e a vida, vejo o poder de Deus. O Criador pode fazer tudo. O menino ressuscitou, claro. O motivo de cada um fazer do seu jeito era não ter profeta a quem a palavra de Deus vir. A palavra e os profetas estavam em falta naquele dia. Oh, vi isso na minha conversão do dia em que vivíamos. Estou tão contente porque Deus me alcançou antes da igreja. Talvez teria sido incrédulo. Sim, Senhor, toda esta miscelânea, uma bagunça, e todos dizendo, bem, venha e una-se à nossa. E se não, bem, pode pegar sua carta e unir-se à outra. Oh, não vai trazer sua carta ao nosso companheirismo? Creio que há uma carta, que é quando Cristo escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Esse é o único em que ele está. Quando vi todas as denominações, nossa origem é irlandesa, que antes era católica, e vi que isso era corrupto e podre. Fui a certa igreja denominacional aqui na cidade. Disseram, nós somos o caminho, a verdade, a luz, temos tudo isso. Fui a outra em New Albany. Que coisa, aqueles lá não sabem do que estão falando. Os católicos disseram, vocês estão todos errados. Pensei, que coisa. Verdade, irmãos. Deus abençoe, né? Graças a Deus que Deus tem enviado para nós um grande absoluto e nós cremos que realmente é a vontade de Deus enviar absoluto para nos abençoar, né? Graças a Deus. Amém. Muito bem, irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos que estão na conexão conosco. Temos Paulo Martins, Tatiana Norberto também, temos Gene Afonso, Marli Silveira e Sandra Sueli. Deus abençoe e muito obrigado por mais uma vez estar aí congregando, né, de acordo com a vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, através do absoluto, que é a palavra, que é o Espírito Santo ligando em nós, coração a coração, e também nos ligando até o trono da graça. Coisa maravilhosa. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado e deseja oferecer uma oração, você creia de coração, se você estiver em problema, luta, dificuldade, e Ele vai te abençoar, porque nós sabemos que esse absoluto tem tudo que nós precisamos. Basta nós crermos de coração e aceitar a sua vontade, né, que é a sua palavra, e Ele vai mostrar para você aquilo que você quer que você saiba. Então, se Ele já mostrou que Ele é curador, Ele quer que você saiba disso. E aceite como curador, seja curado, seja libertado, seja sarado agora em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você estiver e ore comigo. Amado Deus, precioso e querido Pai, invocamos o Teu nome uma vez mais, porque sabemos que Ele é digno de louvor de todas as coisas, é acima de qualquer outro nome, Senhor. E através desse nome de Jesus Cristo, esse nome foi dado, ó Deus, sobre todas as nações, em que todo joelho se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra. E qualquer espírito de enfermidade tem que se dobrar, tem que sair diante da atmosfera que produz, diante da vida que há nesse nome. Nós proclamamos a cura, a libertação, a solução de todos os problemas dos meus irmãos, das minhas irmãs, seja ele físico, moral, espiritual. Entra com providência em cada casa, ouça o clamor de cada um. Ó, Pai, repreendemos todo demônio de trevas, todo espírito de enfermidade, dos adultos, dos jovens, das crianças, das gestantes, dos recém-nascidos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que teu povo
seja curado, sarado e libertado pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos em tuas mãos e pedimos com perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, e que também, acima de tudo isso, seja feito conforme a tua vontade perfeita. Rogamos e pedimos por essas bênçãos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, seu amado Filho. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, meus amados, é um privilégio muito grande estar convosco através do poder de Deus para junto encher nossa alma, encher nosso coração de paz e alegria, e amanhã sermos melhor que hoje, se Deus assim permite. Tem que ser, né? Deus é maravilhoso. Mas muito bem, estamos encerrando mais essa programação e lembrando aos irmãos que temos um domingo próximo, né? A partir das 18 horas, começa o prelúdio, meia hora de prelúdio, depois os louvores, depois, conforme Deus vai ordenando para nós, né? Que Deus abençoe, meu muito obrigado no nome de Jesus Cristo. Nós vamos encerrando com a mensagem: Deus é fiel em tudo, ainda que os homens, as nações, os povos, às vezes não é o suficiente fiel, mas Jesus é fiel, Deus é fiel. Creia somente, como o Senhor você desejou, assim Deus possa ajudar os nossos corações. Você dentro do que você precisa. Deus abençoe a todos, uma boa noite, no nome de Jesus Cristo, e até a próxima, até nos encontrarmos novamente. Deus assim permite. Meu muito obrigado, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. As promessas que ele fala, Amém, amém. resta ao homem simplesmente confiar. É poderoso, vencendo todas as batalhas. Não tem problema que não possa resolver. Financeiro, desemprego, depressão, enfermidade que a ciência ignora. Cristo é o remédio e não tem contraindicação. Deus é fiel e verdadeiro, sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro, quando ele opera, o inimigo tem que fugir. Se você crer, você vai levar a sua bênção. Tudo é possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra ele o que é que você quer. Quando o céu se abre, Amém, amém. desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus. Deus é amor, libertador e cura tudo, perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro.
Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Se você crer, você vai levar sua bênção. Tudo é possível para aquele que crê. Levante as mãos adorando ao Senhor Jesus. Diga pra Ele o que é que você quer. Quando tu ora, o céu se abre, a bênção desce. A oração comove o coração de Deus. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Amém, amém. Deus é amor, libertador e cura tudo. Perdoador de todos os pecados teus. Deus é fiel e verdadeiro. Sua palavra no chão não pode cair. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Quando Ele opera, o inimigo tem que fugir. Amém. Deus abençoe a todos.